Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nessa nova série de reflexões com o tema Põe a sua casa em ordem. E hoje nós temos um tema diferente a respeito dessa questão, o centro de comando ou a ponte de comando. Como é importante nós não ignorarmos a nossa casa interior, o nosso homem interior. Logo que nós descobrimos a existência de um vazio, muitas vezes, de uma lacuna, de um vão interno no nosso mundo interior, que até mesmo muitas vezes nós não conhecemos. Só percebemos que às vezes há essa lacuna, esse vazio, quando não suportamos o peso das pressões, das tensões que muitas vezes são colocadas sobre nós. Emitindo então sintomas. Quando essa pressão não é suportada, quando as tensões não são suportadas, então o nosso corpo físico, emocional, ele emite então alguns sintomas. E um dos sintomas que nós vemos é o estresse. Hoje nós vivemos isso, pessoas têm vivido um estresse agudo e profundo. Muita ansiedade, muita preocupação excessiva, muitas vezes pressão alta, palpitação no coração e muitas chegam a entrar em um colapso nervoso. E outras coisas que nós percebemos aí, até mesmo quando a gente vai no médico e faz todos os exames, o médico diz, olha, você não tem nada, é melhor você procurar um psicólogo ou um terapeuta. Por quê? Existe alguma coisa, algum sintoma no seu homem interior, existe algum vão, né? Alguma lacuna, alguma coisa que não está sendo observada. Então, nós precisamos entender que a maior parte do nosso tempo, nós gastamos as nossas energias, né? Principalmente na era moderna, desenvolvendo, gastando energia na nossa vida exterior, trabalhando apenas na superfície, no plano que é visível, né, externo, preocupando-nos muitas vezes com obter lucros, né, com apenas obter lucros, cultivar alguns valores e princípios, títulos acadêmicos, experiências, né, profissionais, relacionamentos, cuidando às vezes da forma física, da beleza física. E essas coisas a gente sabe que em si mesma não tem nada de errado. Mas quando nós gastamos a maioria do nosso tempo só cuidando das coisas externas e trabalhando só na superfície, na maioria dos casos, nós vamos descobrir, né, que o nosso homem interior, a nossa casa interior, ela se encontra num estado de desordem e que pode trazer, então, fraqueza, estresse e todas as coisas que nós já falamos. Então, quando nós não observamos os sinais e os sintomas que o nosso homem interior está dando, então nós acabamos perdendo, né? Muitas vezes até mesmo a noção e entramos nessa desordem, às vezes emocional, uma desordem psíquica e até mesmo espiritual. Muitas vezes pela falta de compreensão de que nosso mundo interior, né, que é de natureza espiritual, como nós falamos, somos seres espirituais, e principalmente é o centro que determina as nossas decisões e os nossos valores. Então, aonde nós podemos buscar, né, o nosso homem interior, aonde nós buscamos às vezes ficar em silêncio, buscamos refletir, buscamos ficar sós. É o lugar onde nós adoramos a Deus, onde nós fazemos as nossas confissões, onde a gente briga com a gente mesmo, né?
que se torna, para aqueles que sabem olhar para dentro com serenidade, um recanto tranquilo, onde não precisa penetrar muitas vezes, porque é o nosso problema, é deixar penetrar nesse centro de comando, né? Nessa ponte de comando, nessa fonte de energia, a poluição moral e espiritual desse tempo que nós estamos vivendo. O que nós precisamos entender é que existe um centro de comando em nossa casa interior, nosso homem interior. Quando Cristo, ele acalmou a tempestade daquele barco onde estavam os seus discípulos, ele fez uma pergunta: por que tamanha agitação, aflição e desespero no meio daquela tempestade? Então, ele faz uma pergunta, e essa pergunta tem a ver com o relacionamento que eles estavam tendo com Cristo, falando sobre o seu crescimento e o desenvolvimento da fé. Então ele pergunta: aonde está a vossa fé? Por que vocês estão aflitos e desesperados? O único lugar aonde nós podemos tirar forças para combater e até mesmo derrotar as turbulências externas é recorrer à ponte de comando, ao centro de comando, é saber no que ele está firmado. Então, o nosso Criador, ele nos fez, né, essa estrutura funcionar. E para o nosso Criador, essa estrutura, ela funciona de dentro para fora, do mundo interior para o exterior. O mundo contemporâneo mudou essa engrenagem, por isso as pessoas entram em colapso. Por quê? Porque elas trabalham tudo aquilo que é externo e elas têm, então, ignorado aquilo que está no seu interior. Por isso as pessoas entram em colapso. Um dos escritores de Provérbios, então, expressa esse princípio que nós estamos querendo trazer para você acerca da nossa casa interior nos seguintes termos. Lá em Provérbios 4, 23 diz assim: e sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes de vida. Então aqui o escritor chama de coração. Nós estamos aqui chamando de centro de comando, ou ponte de comando, ou fonte de vida. Então esse escritor, ele vê o coração como uma nascente. É da onde brota então as forças, as energias, o discernimento que não deixam a gente sucumbir às tempestades externas. Pelo contrário, são essas forças interiores, essa fé, essa confiança, tudo isso que nós guardamos, né, que derrotam as tempestades. Então ele fala: guarde o seu coração, diz ele, porque ele é a fonte de vida, no qual você pode beber e também os outros que estão ao seu redor. Mas o que significa, então, para o escritor ou para nós, guardar o coração? Guardar do quê? A primeira coisa é a preocupação dele de por que nós, acima de todas as coisas desse mundo, devemos guardar o nosso coração. Primeiro, que a preocupação do autor era que o coração fosse protegido do quê? Das influências externas que possam prejudicá-lo. Ele estava preocupado com a força e o desenvolvimento do coração, que ele precisava obter para aumentar a sua capacidade de comunicar ordem à vida do indivíduo. O fato de que cada crente tem que tomar com firmeza uma séria decisão. Então ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele é o centro da vida. Ele é a ponte de comando da sua vida. Então, amados, nós devemos colocar, sim, a nossa casa interior em ordem. E precisamos começar pelo centro de comando, pela ponte de comando, pela fonte de vida, de energia, de discernimento, de sabedoria. Então nós devemos guardar o nosso coração. Nós pensamos que as coisas que mais prejudicam o coração é o orgulho, a inveja, a ganância,
o ciúme, a avareza, a ira, a raiva, o ressentimento, a imoralidade sexual, os vícios, a mentira, o engano, a falta de perdão, a amargura, as blasfêmias e tudo que pode, então, contaminar e interromper o fluxo da vida, a fonte de vida. Quando um barco ou um navio está à deriva, sofrendo avarias por uma anormalidade que possa estar acontecendo, uma tempestade, ondas altas, ventos fortes, o que o capitão faz? O capitão, ele dirige-se imediatamente para a ponte de comando, para o centro de comando. Por quê? Porque ele sabe que ali se concentram todos os recursos ao seu dispor para enfrentar o perigo eminente. Foi o que Jesus fez ao perguntar a Pedro: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Porque se ela estivesse bem guardado no coração de Pedro, ele não temeria. Aonde está a vossa fé? E Paulo também trabalha restando não só o coração, mas também a mente. Ele faz uma observação lá em Romanos 12:2, quando ele diz assim, que os cristãos não devem se conformar com este século, não devem deixar com que sua mente tome a forma desse século. Então ele fala assim, não se conforme com esse século, ou seja, o exterior, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente interior. Tem uma tradução das cartas das igrejas novas que traduz esse texto nos seguintes termos: que o mundo que nos rodeia não nos comprima, não nos oprima nos seus próprios moldes. Esta é uma verdade eterna. Ele diz que precisamos fazer uma decisão acertada, pôr em ordem o nosso mundo interior para que ele possa exercer influência sobre o externo e não o contrário. Esta é uma decisão que nós temos que tomar diariamente. Viver pelaquilo que cremos de Cristo, viver pelaquilo que nos tornamos em Cristo Jesus e viver pelo viver em Cristo, que ele se torne tudo em nós, que a gente diminua e que ele aumente cada vez mais e que ele tenha o espaço total de Senhor em nossos corações. Quer chamemos então centro de comando ou coração, ele precisa estar firmado na rocha, como falamos ontem. O fato é que precisamos ter esse centro, esta ponte de comando tranquilo, colocar em ordem para que possamos então receber as energias para superar as turbulências sem nos deixarmos intimidar por elas. A tarefa mais importante da nossa existência é cultivar e manter o nosso mundo interior, guardando o nosso coração, pois dele saem as fontes de vida. Ele é o centro de comando, ele é a ponte de comando, é a fonte de vida nossa. Então, queridos, que nós possamos observar e meditar a respeito disso. A pergunta que Jesus fez a Pedro é a pergunta que eu faço a mim mesma e a você. Aonde está a sua fé? Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.